Se você só usa inteligência artificial para pedir o texto, pedir a cópia, o conteúdo e pronto, você está usando errado. E aí eu trouxe você aqui para dentro do meu escritório hoje para eu te mostrar como eu utilizo inteligência artificial para melhorar o que eu já pensei, a ideia que eu já rascunhei e não terceirizar minha cabeça para uma ferramenta de inteligência artificial, até porque eu também sou capaz de criar. E até melhor. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar por que normalmente você trava quando tenta criar conteúdo usando IA. E aí não importa a IA, seja ChatGPT, Claude, Gemini, Grok, enfim. E aí eu já vou te adiantar aqui, o problema é quando você delega o pensamento criativo para a ferramenta. Por quê? Isso acaba trazendo aquele conteúdo pasteurizado que inclusive eu falei no vídeo anterior. Se você não viu, coloca o card aqui em cima. Mas a questão é, delegar a parte criativa para a IA te faz perder o músculo criativo, porque você perde o seu repertório dentro do seu conteúdo, você perde a sua voz, seu tom de comunicação ali dentro. Eu vou te mostrar aqui nesse vídeo, quase que metalinguístico, como eu crio conteúdo, aí sim eu criando conteúdo, mas utilizando a inteligência artificial da forma certa, entendendo justamente que ela não é o ponto de partida, não é onde nasce a minha ideia, onde eu não tenho que colher uma ideia, mas sim ajustar, amplificar e melhorar a ideia inicial que eu já tive no meu rascunho. E para isso a gente vai precisar do seguinte, eu trouxe aqui pelo menos, né, um computador, obviamente, ou pode ser seu celular, enfim, um PC, um notebook que tem acesso a essa inteligência artificial. Eu gosto de utilizar o ChatGPT, não tenho nada contra, eu sei que a galera gosta de fazer uma rivalidade entre GPT e Claude, tá? Já testei as duas, uso as duas, mas eu uso principalmente o GPT e é nele que eu vou te mostrar como a gente vai fazer esse processo. Item número 2, cadernos. Eu, por exemplo, utilizo dois, mas você pode ter só um caderno de notas. Enfim, eu tenho meu caderno de notas do Cristiano Ronaldo, eu tenho também um bullet journal, que é onde eu coloco ali mais ideias do dia a dia, e obviamente uma fonte de conteúdo para o seu repertório. Então pode ser uma vivência sua, algo que você experimentou, uma história que você quer contar, um filme, um livro, né? Enfim, eu deixo sempre aqui também algumas ideias que eu posso correlacionar dentro desse meu conteúdo, porque eu vou te mostrar na prática como você vai no início fazer um processo de extração, ou seja, tirar essa ideia da sua cabeça e colocar na ferramenta de inteligência artificial. Então, ela tem que nascer de algum lugar. Bom, o primeiro passo é justamente a captura bruta, que eu chamo de modo rascunho total. A ideia é realmente rascunhar tudo que você pode em relação à sua ideia. Coloca ali as primeiras ideias que vem na cabeça, nem que seja um desenho, tá? E para isso você precisa, por exemplo, de um caderno, de um bullet journal, como eu faço, mas outros métodos, né, mais tecnológicos também servem. Por exemplo, um bloco de notas, no caso do Windows ou do próprio celular. O próprio WhatsApp, como eu disse, você tem um grupo com você mesmo onde você manda áudio, tira uma foto de alguma coisa, coloca uma ideia rápida, às vezes é uma palavra, isso já vai clarear a sua cabeça lá na frente quando você retomar a criação dessa ideia, o melhoramento dessa ideia. E a regra aqui é não editar. A ideia é despejar a ideia crua, realmente um despejo, uma extração. Coloca a frase solta, bullet, rabisco, desenho, o que for. O objetivo aqui é não perder a faísca da ideia, não perder aquele momento chave onde você tem uma ideia e depois, por algum motivo, você vai fazer outra coisa e acaba esquecendo. O segundo passo desse método é o que eu chamo de podcast consigo mesmo, que é basicamente você pegar o seu celular, ou se você tiver com um computador, um fone, e você ditar a sua ideia no chat GPT, nesse caso que a gente está utilizando aqui a ferramenta de IA. Então eu vou abrir aqui, tá, o meu chat, tá abrindo aqui agora, tá aqui, e eu vou basicamente ditar a minha ideia, simplesmente discorrendo sobre ela, como se eu estivesse realmente falando com um amigo, ou contando uma história, trazendo exatamente o tom de voz natural que eu quero que o meu roteiro tenha quando eu for utilizar a IA para organizar e editar isso. E aqui porque eu gosto de fazer esse paralelo como se fosse realmente a gravação de um podcast consigo mesmo, porque tem que ter todos os elementos interessantes de uma boa história, como se você estivesse contando para outra pessoa. Ou seja, por que o que você está falando é importante, exemplos disso, metáforas, analogias, enfim, tudo que você utiliza quando você vai, sei lá, fazer uma fofoca, né? Entrar no grupo de amigos e contar uma história, algo que aconteceu com você essa semana. Inclusive, utilize até os ganchos que você normalmente utilizaria para manter aquele seu amigo interessado na história. Não, e olha, aqui na Bahia a gente fala muito assim, não, e ainda tem mais, né? Ou então, e eu nem te conto. Ah, e tem mais uma coisa que, quando você souber, enfim, né, traz essa ideia para ser o mais natural possível e a inteligência artificial entender de fato como é o seu tom de voz real, para você não precisar chegar aqui na internet e ficar performando uma personalidade, uma comunicação que não é a sua. Porque nesse passo aqui é justamente quando você consegue extrair a ideia da sua cabeça e transformar ela em uma forma narrativa. E aí é onde a gente vai fazer lá dentro do meu computador. Então, para começar, você só precisa apertar aqui, tá? Nesse íconezinho, vou colocar aí na tela o ícone de microfone e aí você começa. Eu vou utilizar exatamente esse vídeo aqui, né, essa ideia que eu tive e rascunhei no meu caderno para gerar o roteiro desse próprio vídeo. Por isso que eu falei que é uma coisa meio metalinguística. Fala, chat, seguinte, tô com uma ideia aqui muito boa de vídeo para fazer lá pro canal. A ideia é assim, eu tenho um método que, enfim, você já conhece, né, porque é contigo, para criar roteiros de conteúdo. E ele é normalmente dividido em 6 passos. Eu quero te relatar esses 6 passos aqui, te contar tintim por tintim tudo que eu faço para poder
ter agora essa velocidade, essa qualidade na execução dos meus roteiros aqui para o YouTube. E eu acho que isso vai ajudar a galera. O que acontece? O primeiro passo é basicamente você rascunhar. Nenhuma ideia nasce simplesmente porque, eu tenho uma ideia e, enfim, ela tem que ser registrada, senão ela se perde como qualquer outra que passa na sua cabeça durante o dia. Então, por isso é importante você ter sempre um caderno, um bloco de nota do celular, qualquer coisa que você consiga acessar rapidamente e mandar um áudio, fazer um texto, né? Às vezes o próprio grupo no WhatsApp que a galera faz, então coloca um grupo no WhatsApp lá com ele mesmo e manda um áudio com a ideia e depois pega a transcrição disso e melhora. Então aqui a primeira ideia, né, o primeiro passo desse método é o rascunho. O segundo é justamente essa extração em formato de áudio para a IA, exatamente o que eu estou fazendo com você agora. E o terceiro passo é o seguinte, vamos lá para a tela do computador que eu te falo. Bom, vamos lá, estou aqui agora dentro da tela do meu computador e vou mostrar para você como a gente faz isso dentro do ChatGPT. Passo número 3, organização com IA e não criação com IA. Bom, vamos lá, agora vai ser realmente metalinguístico. Eu vou ler o passo a passo dentro do ChatGPT. Passo número 3 é levar para IA, para organizar e não para criar. Por quê? Eu vou pegar esse áudio ou transcrição e mandar para IA com a intenção clara. Aqui eu já posso pré-treinar o meu agente, ou seja, basicamente eu já deixo ele montado num GPT próprio, né, aquele GPT personalizado, ou eu monto um prompt completo antes falando que, olha, a partir de agora eu vou enviar a transcrição de ideias, de rascunhos, de ideias que eu tenho durante o dia, e eu quero que você me ajude a transformar isso em um roteiro de vídeo para o YouTube, em um roteiro rápido com cortes para o Reels, em um e-mail para o Substack. Você pode montar seu próprio prompt, ajustar, né, todo esse agente para ele já ter um tipo de output específico. Nesse caso aqui eu fiz um chat 100% cru, aberto, genérico, só no ChatGPT, mas normalmente eu tenho um agente para cada tipo de conteúdo que normalmente eu faço, LinkedIn, Substack, aqui para o YouTube, Reels, enfim. O passo 4 é o seguinte, a IA vai devolver a estrutura e eu decido o que presta. Por exemplo, isso aqui é uma estrutura de 6 passos, exatamente como eu narrei para ela no meu áudio. Então ela me devolve tópicos, sequência lógica, possíveis ganchos, CTAs, e eu entro como o diretor. Ou seja, o que eu estou vendo que não tem nada a ver? Por exemplo, esses tópicos aqui, entre aspas, são ideias de frases que ela quer que eu fale. Olha, se eu não falaria isso no áudio no WhatsApp, eu não falo no vídeo. Eu não falo assim, não falo meio travado, não falo com cara de IA. Então eu vou pegar o que presta e vou descartar o que eu não vou usar. E é exatamente aqui que o seu conteúdo, o seu roteiro, o seu post, o seu carrossel, ele deixa de ter cara de IA. Porque você começa a dar de fato o que é você. Você seta o que presta e o que não presta. E é aqui, inclusive, que você refaz muita coisa. Porque no processo, né, quando ela devolve a estrutura e você vai decidir o que presta, você se torna o editor. Então ela não criou nada do zero, ela criou a partir da sua ideia, ela devolveu para você de uma forma e você diz se quer um ajuste, ou seja, não, mude esse tópico, mude esse, olha, na verdade no áudio eu te falei isso, caso tenha algum erro. Normalmente aqui a minha já está tão bem treinada que ela me entrega exatamente ali as ideias que eu tenho e só a estrutura dentro do template, da estrutura de roteiro, de carrossel, de post, enfim, que eu já setei no meu agente. Passo 5 é consolidar o roteiro simples. No meu caso, como ele já está setado aqui, eu coloquei uma estrutura de 10 linhas, porque eu gosto de falar em tópicos, tanto para não me perder, quanto para eu consolidar os argumentos do roteiro do vídeo que eu estou levando. Nesse aqui, por exemplo, são 6 passos. Eu gosto disso para minha facilitação. Então, no caso, eu tenho um que é 10 linhas, eu coloquei ali, estilo Vine. Então, eu coloco 5 a 10 bullets principais. Esses documentos são literalmente tópicos, ganchos que eu utilizo para performar em cima da minha ideia, em cima do que eu já quero falar sobre esse conteúdo. E é por isso que, novamente, referenciando ao último vídeo, onde eu falei do copywriter pré-IA e pós-IA, que aqui a IA ela não me entrega o serviço pronto e eu tenho o repertório e o tom de voz criativo para poder moldar o que eu quero, inclusive a estrutura de conteúdo que eu gosto. Então você, de repente, pode ser alguém que gosta de parágrafos ou estilo teleprompter mesmo. Você quer aquele roteiro 100% ajustado para você, já no seu tom de voz, só para você colocar no teleprompter e ler. Enfim, isso varia de criador para criador. Eu, no meu caso, eu gosto de performar em cima de uma linha, de um tópico, de um lembrete. Ou seja, a IA organiza ali para mim o que seria naquele tópico e eu desenvolvo dessa forma aqui, falando com a câmera, lembrando o que eu tenho para falar, trazendo mais exemplos enquanto eu estou falando, a memória vai trabalhando. Então, basicamente, é a forma como eu faço. E, inclusive, isso ajuda na edição. Porque no processo de edição eu consigo pegar os tópicos direitinho, eu sei onde começa e onde acaba cada reflexão. Por fim, o sexto e último passo desse método é, eu gravo com esse roteiro, depois volto na IA com vídeo, transcrição para gerar posts, cortes e threads. Exatamente como eu te falei agora há pouco. A ideia é, eu tenho a base desse conteúdo organizado, mas a ideia eu já setei. Ela nasceu com um rascunho meu no meu caderninho de nota, no meu bullet journal, enfim. E aí depois disso levar para a IA e fazer esse processo de decupagem que não é dentro da IA, eu faço normalmente no Google Docs, eu tenho essa ideia extraída. Só que essa ideia ela não morre ali, ela me ajuda a derivar esse conteúdo em outros formatos, em outros canais, em outras redes. Então, por exemplo, esse vídeo do YouTube foi originado
a partir desse roteiro. E essa mesma ideia organizada de conteúdo vai se transformar em posts para o LinkedIn, em artigo, e-mail, enfim, para o Substack, em um corte de reels, em uma sequência de stories. Inclusive, me fala aqui de onde você veio para esse vídeo. Provavelmente foi um dos derivados desse conteúdo principal. É isso, eu espero que esse tutorial rápido aqui tenha sido útil para você e talvez te ajude a entender a melhor forma de criar utilizando a IA. Lembrando que a IA, ela não cria, ela melhora, ela ajusta, ela edita para você. O processo de criação, ele nasce da sua cabeça e você precisa registrar. Então, a pergunta que eu te faço é: o que está faltando para você começar a criar aqui na internet?